cá estou novamente, né? Esses dias estava conversando com os colegas e falando que tinha voltado com o podcast e tal, essa coisa toda, até animado, né? Porque uma colega no trabalho falou: Ô Berg, pô, você tá com o podcast de novo? E eu fiquei surpreso porque a quantidade de views é bem baixa e eu não esperava que uma colega que teoricamente é uma colega assim bem, né, é, bem situada, tal. Eu fiquei contente pra caracas de saber que ela estava me acompanhando e ela ali toda a presença falando do meu podcast. Eu fiquei, pô, fiquei contente. Daí esse outro colega falando: pô, velho, voltou com o podcast, que ele sabia, mas nunca, né, nem entrou. E aí ele falando, pô, o podcast qualquer do solitário, porque é você e sua mãe, que nem você falou uma vez, e falando com um certo menosprezo, falando de que para que eu tinha começado, para ter trabalho, para não dar em nada, para que eu fazia isso, por que eu fazia isso, por se era só eu que eu mesmo escutava, eu fazia e escutava. E então, que era, como falo, o podcast da solidão. E eu deixei passar, eu não sou de discutir, não tenho por que, naquele momento, discutir as razões de eu fazer meu podcast para aquela figura, daquela forma que ele estava falando, porque não convém, entendem? É, não convém justificar porque ali era só para ser chocoso mesmo e para querer, é, não sei, mas eu não queria me inflamar, então eu fiquei quieto. Mas me levou a justamente ele me deu um insight para esse episódio, né? A solidão da internet. Porque até primeiro eu queria, né, pensei em falar o que é solidão, né? O que o dicionário, o Google fala. No dicionário vou ler, né, o que está escrito no dicionário, ou melhor, está escrito no Google Traz, quando você clica lá o que é solidão, o Google traz o seguinte: solidão é o sentimento doloroso de desconexão, isolamento e falta de pertencimento, mesmo quando rodeado de pessoas. Ou seja, é aquele sentimento ruim de que você não faz parte de nada, mesmo que você está cheio de pessoas em volta. Bem, às vezes acontece isso com a gente, né? De a gente tá bem mal, mesmo cheio de gente em volta. Eu olho para minha quantidade de views, né? Pensando no colega lá, e realmente é muito baixa, perto de pessoas aí que fazem conteúdo bem ruim, mas as pessoas adoram. E eu nunca tive a intenção de ser o rei dos views, de estar cheio de views, né? Eu faço uma coisa que eu me sinto bem fazendo. Então, se eu conseguir ajudar alguém com alguma coisa que eu fale, maravilhoso. Se eu não conseguir ajudar alguém com alguma coisa que eu fale, então eu não estou no caminho certo. Agora, se eu conseguir ter milhares de views com o que eu faço, joia. Então eu estou no caminho certo. Agora, eu não vou fazer micagem apenas para ter views, porque isso não vai me levar para o caminho certo, né? E agora, eu, pelo fato de eu não ter views, ou ter ali só 100 views num vídeo, que é mais ou menos o que acontece, né, comigo, eu sou solitário? Será? Agora, eu posso olhar para um streamer famoso que tem milhares de views, né, milhões. Ele é solitário? Ele não é solitário? Será? Eu não sei. Eu não sei. Porque se a gente pegar, como fala, se a gente for ponderar pela quantidade de views, se uma pessoa é ou não é, né? Pelo menos a pessoa que está mexendo com rede social, né? Porque nem todo mundo mexe com rede social, então não dá para você ponderar, né, a quantidade de views de uma pessoa e saber se ela é solitária ou não.
né? Então é bem complexo isso, essa questão de views, de saber se a pessoa é ou não solitária apenas por quantidade de views. Mas dá para saber se ela é solitária só pela quantidade de views que ela tem? Não dá. Então, aquela pessoa que tem milhares de views, ela não é solitária? Por exemplo, o Whindersson Nunes, ele teve uma crise de depressão muito ferrada anos atrás, né? Se entregou aí uma vida ruim, ele assume isso publicamente, né? De depressão profunda e coisa e tal, e se sentia solitário, mesmo sendo, na época, era o maior influencer que nós tínhamos no Brasil. Ou seja, ele tinha views pra caramba em todos os seus vídeos e tudo que ele publicava. Então é complicado. Eu queria assim, a ajuda de quem estiver, né, vendo esse vídeo, que nem no Spotify, a todo momento, vocês terem uma ideia, assim, no Spotify, eles toda hora me mandam mensagem. Você precisa ter pelo menos 60 seguidores para se tornar. É o mínimo que a gente espera de alguém que publique esse tipo de conteúdo. Eu tenho apenas 22 seguidores. No TikTok também. Eu tenho que ter pelo menos 1.000 visualizações. Eu tenho no máximo 250. Então, eu vou fazer o quê? É o que tem. Agora eu vou ficar, ai meu Deus, vou fazer campanha. Vejam o meu vídeo, vejam os meus vídeos. Não, não. Vamos, a hora que acontecer, a hora que tiver que acontecer, vai acontecer. Eu faço aquilo que eu tenho no meu coração e o que eu tenho de melhor para vocês. Então é o seguinte, a solidão é aquela desconexão. Eu sinto que por enquanto eu estou conectado com aquilo que eu estou entregando. E eu espero que realmente aquilo que eu estou entregando faça sentido para vocês que estão assistindo, né? Me perguntaram também, por que você não faz vídeo, não faz live? Porque, como minha filha diz, eu tenho um pocket, eu não tenho um celular. E aqui, infelizmente, não funciona o TikTok. Então, o dia que eu tiver um celular, eu volto a fazer vídeo andando, que é o que eu prefiro fazer também. Por enquanto, só posso fazer vídeo aqui no computador, tá bom? Por enquanto, é isso que eu tenho. Solidão na internet. Será? Será que ela realmente existe? Será que depende dos views? Nós sermos realmente solitários ou não? Não sei. Beijão grandão, abração fortão e tchau, tchau.